Presidente, há uma crença que eu considero equivocada a propósito da corrupção. E acho que nós precisamos requalificar isso nesse momento brasileiro. A corrupção é um crime violento, praticado por gente perigosa. É um equívoco supor que não seja assim. Corrupção mata. Mata na fila do SUS, mata na falta de leitos, mata na falta de medicamentos, mata nas estradas que não têm manutenção adequada. A corrupção destrói vidas que não são educadas adequadamente em razão da ausência de escolas, deficiências de estruturas e equipamentos. O fato de o corrupto não ver nos olhos a vítima que ele produz não o torna menos perigoso. A crença de que a corrupção não é um crime grave e violento e de que os corruptos não são perigosos nos trouxe até aqui, a esse quadro sombrio em que recessão, corrupção e criminalidade elevadíssima nos atrasam na história e nos retêm como um país de renda média que não consegue furar o cerco. Foi por essa leniência que nós criamos um país feio e desonesto. Note-se bem, não se trata de punitivismo, não se trata de jacobinismo, nem a crença em vingadores mascarados, nem Robespierre, nem Savonarola. Nós estamos falando de gente que teve devido processo legal, direito de defesa e que foi condenado, ou com trânsito em julgado ou em segundo grau de jurisdição. Nós estamos falando do cumprimento da pena fixada pelo Poder Judiciário depois de respeitadas todas as garantias. A interpretação da Constituição, presidente, não pode ser indiferente a este quadro que existe no Brasil. A corrupção no Brasil não foi produto de pequenas falhas individuais, de pequenas fraquezas humanas. Ela foi produto de esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. E envolveu agentes públicos, agentes privados, empresários, empresas estatais, empresas privadas, membros do Legislativo, membros do Congresso, membros dos partidos políticos. É impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu no Brasil. Que há de novidade nos últimos tempos no Brasil, e por isso a gravidade desse decreto, é a reação da sociedade brasileira que deixou de aceitar o inaceitável. Quem quer que ande pelo Brasil com olhos de ver e ouvidos de escutar, verifica a imensa demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo que existe em toda parte do Brasil, vindo de baixo para cima. E esta é a energia que muda paradigmas. Esta é a energia que empurra a história na direção certa. E acho que, em muitas matérias, nós não somos atrasados por acaso. Nós somos atrasados porque o atraso é bem defendido. Há uma imensa reação e situaria claramente este indulto nesta reação do pacto oligárquico. Na verdade, o enfrentamento à corrupção no Brasil depara-se com 3 grandes obstáculos que é importante que as pessoas tenham a percepção, porque ela foi um fenômeno muito abrangente, de grande contágio, multipartidário, e que vai da esquerda à direita, da direita para a esquerda. Um fenômeno sem... O pacto oligárquico derrotou o pacto que nós precisamos celebrar, que é um pacto de integridade no Brasil. Mas os 3 obstáculos são: primeiro, parte do pensamento progressista no Brasil acha que os fins justificam os meios e que a corrupção nada mais é do que uma nota de pé de página na história. Não é, eles estão errados.
A corrupção drena recursos que deveriam ir para a melhoria dos serviços públicos. A corrupção cria uma relação pervertida entre a cidadania e o Estado, porque se o Estado é incorreto, o cidadão acha que também pode ser incorreto. A corrupção cria um clima de desconfiança generalizada na sociedade, porque passa a ser legítimo passar os outros para trás. O segundo obstáculo é que parte do pensamento conservador no Brasil entende que corrupção ruim é a dos outros, é a dos adversários. Se for a daqueles que atendem aos meus interesses, ela não é tão grave assim. Se for a corrupção dos companheiros de pôquer, de salões ou de vernissagens. Também estão errados, porque a corrupção perpetua no poder as elites extrativistas que se apropriam do Estado e desviam para si ou para os seus a renda limitada que este Estado, sem instituições políticas e econômicas inclusivas, consegue gerar. E o terceiro obstáculo no enfrentamento da corrupção são os corruptos propriamente ditos. E aí existem dois lotes. O lote dos que não querem ser punidos pelos muitos malfeitos que fizeram ao longo de muitos anos, e é compreensível o sentimento, ninguém gosta de ser punido, é da condição humana, mas há um lote pior no Brasil. É o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E gostariam que tudo continuasse a ser como sempre foi. A fotografia do momento atual, presidente, não pode ser concluída sem um instantâneo da realidade brasileira hoje em matéria de corrupção. E este instantâneo, e eu vou mencionar fatos sem fazer nenhum juízo de valor, este instantâneo revela o seguinte: o presidente da República foi denunciado 2 vezes por corrupção passiva e obstrução de justiça e é investigado em 2 outros inquéritos por corrupção e lavagem de dinheiro. Um ex-presidente da República foi condenado por corrupção passiva. 2 ex-chefes da Casa Civil foram condenados por corrupção, um por corrupção ativa e outro por corrupção passiva. O ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República está preso, tendo sido encontrados em apartamento supostamente seu, 51 milhões de reais. 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados foram presos, um deles já condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Um presidente anterior da Câmara dos Deputados foi condenado por peculato e cumpriu pena. Mais de um ex-governador de estado se encontra preso sob acusações de corrupção passiva e outros crimes. Um senador, ex-candidato a presidente da República, foi denunciado por corrupção passiva. Essa é uma fotografia do momento, isso não é história. Esse é um flagrante do momento presente do Brasil. Alguém poderia achar que há uma conspiração contra tudo e contra todos. O problema desta versão são os fatos, os áudios, os vídeos, as malas de dinheiro, os apartamentos repletos, assim como as provas que saltam de qualquer compartimento que se abra. E uma coisa que me impressiona sobremaneira no Brasil, que é estarrecedora, é que ninguém assume os próprios erros e pede desculpas ao povo brasileiro pelos atos que praticou. Todos, sem exceção, alegam que estão sendo vítimas de perseguição política. Ou seja, não houve corrupção nem desvio de dinheiro no Brasil. Foi tudo uma miragem, uma invenção de procuradores, de juízes e da mídia opressiva. Uma razão para isso, além de uma elevada dose de cinismo, é que as coisas erradas foram naturalizadas de uma tal maneira que as pessoas perderam o senso crítico. E este decreto é um bom exemplo disso. E depois desse quadro que eu venho de narrar, um indulto libera todas essas pessoas.
E o Supremo chancela isso? Que mensagem nós vamos passar para a sociedade brasileira? Que país nós estamos criando? Ao conceder, presidente, indulto para os que cometeram crimes de corrupção e correlatos, eu penso que o decreto enfraquece o esforço republicano que a sociedade brasileira vem fazendo, trai os compromissos democráticos do governo, que tem o dever de ter atenção para com o sentimento social e passa a mensagem errada para as pessoas que vivem do trabalho honesto, pagam os seus impostos e acreditam no bem. O indulto dá incentivos errados para as pessoas erradas e cria o cenário para sermos o paraíso de corruptores, corruptos, peculatários, prevaricadores e fraudadores de licitações. Gente que nos atrasa na história. Claro que ninguém diz que é a favor da corrupção, todo mundo é contra, mas em seguida vem um fundamento formal para liberar a farra. O mal geralmente vem travestido de bem. E quem tem olhos de ver e coração de sentir, sabe quem é quem, e cada um escolhe o lado da história em que deseja estar. Só não dá para querer estar dos dois lados da história ao mesmo tempo. Dizer que é contra a corrupção e ficar do lado dos que a praticam. E, portanto, a ideia de que o presidente pode fazer o que quiser via decreto de indulto, eu acho que ela não se sustenta à luz de nenhum valor relevante inscrito na Constituição brasileira. Por isso, presidente, eu considero incompatível com princípios constitucionais da moralidade, da probidade administrativa, da finalidade pública da atuação governamental e com a proibição de vedação do excesso, a inclusão dos crimes de corrupção para beneficiar os seus autores no indulto.